GTA San Andreas. Estado de San Andreas, 1992. O enorme estado da costa oeste dos Estados Unidos é composto por cidades com diferentes climas, áreas rurais, desérticas e muita variedade. É um estado tão bem conectado que até mesmo várias organizações criminosas se fazem presente e constroem grandes parcerias. Elas atuam com força, principalmente máfias e gangues de rua. E a cidade de Los Santos, embora repleta de muita beleza e de pessoas famosas, também é dominada pela guerra de gangues. E dessas gangues que vivem brigando por territórios e por seus negócios, existe uma gangue em especial chamada Grove Street Families. Essa que já foi a maior gangue da cidade. Nela, existia alguém muito especial e que já foi o vice-líder dessa poderosa gangue. Seu nome é Carl Johnson, aquele que todos preferem chamar de CJ. CJ era um gangster muito respeitado e vivia com tranquilidade em seu bairro, cercado pelos amigos, pela família e superando todas as dificuldades que a guerra entre as gangues proporcionava. Mas 5 anos antes, em 1987, CJ havia sofrido o maior trauma de sua vida, pois havia presenciado a morte de seu irmão mais novo, chamado Brian. Com o impacto que sofreu, CJ desiste da vida de gangster e decide abandonar a cidade de Los Santos, deixando para trás suas origens, sua família, composta por outros 2 irmãos e sua mãe, além de seus amigos. Partindo para a costa leste do país, CJ passa a viver em Liberty City, e lá passa a trabalhar em atividades criminosas mais leves, como roubo de carros. Tudo isso sendo empregado de Joey Leone, um habilidoso mecânico e filho de um dom de uma poderosa família mafiosa. Os anos foram se passando e muita coisa aconteceu na costa oeste, mas CJ foi vivendo sua vida normalmente sem muitas preocupações. Até que no ano de 1992, seu irmão mais velho, conhecido por todos como Sweet, faz uma ligação para CJ informando que sua mãe, Beverly Johnson, havia sido assassinada. Esse assassinato ocorreu de forma misteriosa, já que ele foi feito por pessoas que estavam dentro de um carro Sabre de cor verde, e esses assassinos não haviam deixado muitos rastros. A única coisa que se sabia é que os assassinos eram membros da gangue dos Balas, os maiores rivais da Grove Street, e tudo indicava que a tentativa era de assassinar Sweet, já que ele é o líder da Grove. Essa notícia chocou completamente CJ, e fez com que o mesmo abandonasse sua vida em Liberty City para retornar à cidade natal e poder assim se despedir de sua mãe. Apesar de CJ ter ficado fora da cidade por 5 anos, ele ainda era lembrado por muitas pessoas que inclusive o vigiavam durante a sua chegada. E assim que CJ se aproxima de seu bairro, ele é surpreendido por um dos oficiais mais prestigiados da polícia, chamado Frank Tempenny. Além de ser completamente corrupto, Tempenny é líder de uma unidade que age no combate às gangues, que é conhecida como Crash. Nela, ele atua junto com seu braço direito, chamado Ed Pulaski, e também com Jimmy Hernandez, que era o novato do grupo. Tempenny não perde tempo em seus atos sujos, e além de pegar o dinheiro de CJ, ainda o leva para dar uma volta e fazer ameaças. Como se tudo não bastasse, ele ainda tenta imputar em CJ a culpa do assassinato de um oficial da polícia chamado Ralph Pendlebury. Pendlebury era membro da Crash, mas após descobrir alguns esquemas de Tempenny e estar disposto a denunciá-lo, ele acaba sendo morto a mando de Tempenny, que forçou o novato Hernandez a atirar no mesmo. Como eles possuíam a arma do crime como evidência, Tempenny diz que vai encontrar CJ em breve e que ele pode acabar sendo preso pela acusação falsa se não andar na linha. E depois dessa recepção, sem seu dinheiro e com o risco de ser preso por assassinato, CJ é largado pelos oficiais em um beco na área dos Balas e poderiam facilmente reconhecê-lo. Precisando sair logo do pior lugar do mundo, CJ toma posse de uma bicicleta que se encontra no beco e parte rumo ao seu bairro. Quando chega lá, ele repara que a rua continua da mesma forma e lembra que ali já foi o seu lar antes de partir. Quando entra em sua casa, CJ passa a ter vários flashes de memória em sua cabeça, lembrando de vários momentos de sua infância. Memórias que também remetiam a seu irmão Brian e sua recém-falecida mãe. Enquanto lembrava de seu passado, CJ é surpreendido novamente,
dessa vez por um homem conhecido como Big Smoke. Esse que é um membro muito importante da Grove Street e amigo de infância de CJ. Smoke foi hostil, pois pensava ser um invasor, mas ele logo reconhece CJ e o recebe com alegria depois de tanto tempo. E ainda por cima, faz a promessa de encontrar os responsáveis pela morte de sua mãe. Em seguida eles partem em direção ao cemitério e lá CJ encontra seu irmão Sweet, sua irmã Kendall e também um outro amigo de infância e importante membro da Grove que é conhecido como Ryder. CJ sente um pouco de alívio em reencontrar a família e os amigos, mas Sweet não recebe o irmão da mesma forma e começa a discutir e jogar na cara de CJ que esse era mais um velório do qual ele havia escapado. Nessa discussão acalorada, Kendall decide se retirar e Sweet fala sobre vários membros da gangue que foram mortos, mostrando para CJ que as coisas haviam mudado e que a Grove Street já não era mais tão grande como antes. Como a gangue se recusava a participar do tráfico de drogas, eles perderam muito espaço e a cidade era dominada pelos balas e também por uma gangue mexicana conhecida como Vagos. Essas duas gangues estavam completamente ativas no ramo de drogas, lucrando e se fortalecendo cada vez mais. Quando saem do cemitério, CJ e seus amigos são surpreendidos por um ataque vindo dos balas e que acaba destruindo o carro de Smoke, e isso os força a fugirem do local de bicicleta enquanto são alvejados pelos rivais. Precisando atravessar a cidade pedalando, CJ e seus amigos escapam e vendo como a situação estava complicada, CJ diz que estava pensando em ficar na cidade ao invés de voltar para Liberty City. Mas CJ agora precisaria ajudar muito os amigos e o irmão para quem sabe conquistar o prestígio que possuía antes. Os amigos também fazem algumas exigências a CJ para que ele mude um pouco sua aparência e também suas roupas, usando as roupas verdes que representam a gangue. Precisando recomeçar a vida em seu bairro, CJ começa dando um passeio com Ryder para dar um tapa no visual na antiga barbearia e ainda é obrigado a presenciar o amigo assaltando a pizzaria de forma cômica, mostrando assim que o amigo não havia mudado nada. CJ vai atuando ao lado dos amigos para ajudar a enfraquecer os balas e fortalecer a Grove. Primeiro, CJ vai com Sweet até algumas áreas para fazer pichações com o nome da Grove e impor respeito também. Depois, CJ parte com Ryder para combater os balas, que estavam em uma casa próxima distribuindo drogas para o bairro da Grove. E no caminho, eles encontram Beat Up e Big Bear, dois ex-membros que tinham importância na Grove, mas que estavam completamente mudados. Beat Up só queria saber de traficar drogas, e Big Bear estava completamente dominado pelo vício, se sujeitando a fazer tarefas domésticas para Beat Up em troca de crack. Após esses pequenos ataques, os balas decidem revidar atacando o grupo de amigos de CJ durante um passeio que fizeram ao Clucking Bell, passeio no qual Smoke se fartou fazendo pedido de muitos lanches. Mas os Grove sobrevivem ao ataque e eliminam os inimigos. Isso tudo acabou mostrando que a batalha estava se intensificando, e para se preparar para as batalhas futuras, Big Smoke leva CJ até o velho Emmett, que é um senhor que fornecia armas para os membros da Grove, e com boas armas em mãos, CJ e os amigos fazem um ataque pesado, invadindo alguns bairros dos balas e assassinando vários membros da gangue rival. E agora, o recado estava dado, e todos os rivais da Grove já sabiam que CJ estava de volta, e que isso era um reforço de peso. Mas apesar da Grove estar começando a se recuperar, ela ainda tinha seus problemas internos, pois haviam dois grupos de ex-membros da Grove que haviam se separado da gangue. Se tratava da Temple Drive Families e dos Seville Boulevard Families. Sweet possuía uma namorada que vivia na área do Seville Boulevard, e durante uma visita que Sweet faz a ela, ele é encurralado pelos Sevilles e liga para que CJ vá resgatá-lo. CJ chega a tempo e elimina os rivais, resgatando o irmão e também sua namorada. Depois disso, CJ precisa resolver também os problemas de sua irmã, pois ela estava se envolvendo com o líder de uma pequena gangue mexicana que são os Barrios Los Aztecas, uma gangue que não costuma entrar em guerra, mas que possui grande rivalidade com os Vagos. Sabendo que eles participam de competições em carros lowriders, CJ consegue um desses carros e se inscreve numa competição para poder vigiar sua irmã. Ele compete contra um membro dos Los Aztecas e o derrota. Vendo sua vitória, Kendall já aparece para parabenizar CJ e em seguida o namorado também aparece. E se trata de César Villalpando, o líder que é muito prestigiado e muito respeitado em seu bairro. CJ tem um pouco de ciúmes ao ver sua irmã namorando alguém de outra gangue,
mas César é compreensivo e impede que uma confusão se inicie, e mesmo com algum receio, os dois começam a se entender. E César ainda liga para CJ e o convida para uma corrida ilegal na cidade usando lowriders. CJ participa dessa corrida e vence todos os competidores, incluindo o próprio César. Com um pouco dos problemas de família resolvidos, CJ começava a ajudar também seus amigos, que tinham seus problemas e tarefas particulares. Ryder conta com a ajuda de CJ em relação a roubo de armas, pois ele possui um contato apelidado de LB, que sempre solicita que Ryder roube armas para ele e informa onde elas se encontram. CJ vai com Ryder até a casa de um coronel veterano de guerra e CJ invade a residência e rouba caixas de armas em silêncio, isso enquanto o veterano roncava. O próximo trabalho era um roubo de caixas de armas que estavam em um trem, e a informação da carga havia sido dada por Tenpenny, que estava circulando na casa de Ryder. Além de informar sobre a carga, Tenpenny também fala que as outras gangues estarão brigando por ela, e isso obriga Ryder e CJ a lutarem contra os vagos e os balas pela carga, mas ambos conseguem fazer o roubo. O próximo era mais um roubo por contato de Ryder, e dessa vez era necessário invadir uma base da Guarda Nacional e trocar tiros com soldados do exército, abastecendo o caminhão com caixas de armas e sofrendo perseguição dos veículos do exército nas ruas. Depois de ajudar Ryder, CJ vai visitar Big Smoke, que não mora mais no bairro. Lá ele também encontra com Sweet e eles precisam ir até a delegacia da cidade buscar um amigo chamado Jeffrey, um rapaz que tinha tudo para seguir uma vida de forma honesta, mas com sua vontade tão grande de se tornar um gangster, ele cometeu delitos e foi preso. Quando foi recebido por CJ e seus amigos, Jeffrey diz que agora se chama O.G. Loke, e que também tem o sonho de se tornar um rapper, e está disposto a se vingar de um ex-companheiro de cela, que além de ter feito O.G. Loke de mulherzinha na prisão, teria roubado suas rimas. Sweet e Big Smoke deixam CJ e O.G. Loke na casa do suposto ladrão, eles o perseguem e acabam com ele. CJ também deixa O.G. Loke no Burger Shot, local onde teria que trabalhar para cumprir sua pena. Smoke pede a ajuda de CJ para encontrar seu primo mexicano que havia chegado na cidade, mas o que encontram são apenas membros dos vagos que CJ e Smoke fazem questão de eliminar. Depois CJ encontra Tenpenny e Pulaski na casa de Smoke, mas ele não dá muita satisfação da visita indesejada da Crash, e vai com CJ até a estação de trem, e tudo que CJ tinha que fazer era seguir o trem para que Smoke eliminasse os membros dos vagos que estavam nele e que estavam negociando com uma gangue mexicana lá dos lados de San Fierro. E por último, CJ vai com Big Smoke até um local onde ele faria uma reunião de negócios com membros de uma máfia russa, mas os homens da máfia atacam Smoke, e CJ precisa ajudá-lo. Além de passar pelos homens, os dois enfrentam uma intensa perseguição nas ruas, nos túneis e nos canais de esgoto, tudo isso enquanto Smoke pilota a moto e CJ atira nos mafiosos, e de forma épica, ambos conseguem fugir. Depois de Smoke, agora era a vez de O.G. Loke ser ajudado, pois mesmo aturando seu emprego no Burger Shot, ele continuava determinado na busca de seu sonho e pretendia alcançá-lo usando todos os meios possíveis. Ele tem como plano fazer uma festa na Grove Street para que as pessoas possam conhecer suas músicas, e primeiro ele pede que CJ vá até uma festa na praia e roube uma van com equipamentos de som de qualidade. CJ impressiona a DJ na festa com sua dança e consegue dar um jeito de fugir com o som. Depois CJ precisava ajudar O.G. Loke em trabalhos sujos para derrubar a carreira do rapper Mad Dog, um dos rappers mais bem-sucedidos que existe. CJ precisa invadir sua mega mansão nas montanhas de Vinewood, passar pelos seguranças e roubar seu livro de rimas para entregar a O.G. Loke. E depois, CJ ainda participa de um plano para matar o empresário do rapper, sequestrando o mesmo dentro do carro e atirando o veículo com o empresário e a namorada no mar. Isso já causaria danos imensos na carreira do rapper. E agora era a questão de O.G. Loke apresentar seus sucessos a todos. Ele larga o emprego no Burger Shot e prepara sua festa que acontece na Grove Street. As músicas não fazem muito bem aos ouvidos de CJ, Ryder e Sweet, que preferem ficar do lado de fora da casa. Enquanto tudo ocorria muito bem, vários balas se encaminhavam em direção ao bairro para fazer um ataque em massa contra a Grove. CJ e toda a gangue lutam como podem para defender o bairro, e depois de muito sangue derramado, a Grove foi protegida com sucesso e já ficava claro que os balas estavam assustados pelo fato de CJ estar de volta e estar dando cada vez mais suporte à Grove. CJ parece ter ajudado quem ele pôde nesse período.
mas faltava ajudar quem não merecia ser ajudado, pois estava na hora de Tenpenny e a Crash cumprirem a promessa de se encontrar com CJ e pedir alguns favores à base de chantagem, já que CJ estava nas mãos dos corruptos. Tenpenny pede que CJ queime um pequeno edifício de um membro importante dos Vagos no qual ele não gosta, e CJ vai até o território e incendeia o edifício com molotovs ao mesmo tempo que ia eliminando alguns Vagos. Após o incêndio, uma garota que se encontrava no edifício ficou presa no meio das chamas, implorando por socorro. CJ então pratica um ato de heroísmo, arriscando sua vida dentro do edifício, controlando as chamas e conseguindo salvar a garota, que se chama Denise Robinson. Ela fica muito agradecida por CJ ter salvo sua vida e o beija. CJ leva Denise em casa e os dois passam a ser namorados a partir daí. Embora Tenpenny vivesse subornando as gangues que ele deveria combater, às vezes ele estragava seus planos para mostrar serviço, e mais uma vez ele usa CJ para isso. Dessa vez CJ precisava se filtrar em um grande armazém nas docas para estragar uma grande negociação que os Balas estavam fazendo com membros da máfia russa. Depois de cumprir as tarefas para Crash, CJ volta a atuar fortemente pela gangue, pois dessa vez Switch estava com todos os planos para liquidar os Balas de uma vez por todas e começar a fazer a Grove Street grande novamente. Para começar a enfraquecer os rivais, CJ toma posse de grandes armamentos e inicia uma guerra contra os Balas no território onde fica o Parque Glen. Conseguindo vencer a guerra, o território passa a ser de propriedade da Grove Street, e além disso, CJ ainda encontra Little Weasel, um ex-membro da Grove que traiu a gangue e se juntou aos Balas. CJ não perde tempo e acaba com ele. CJ ainda poderia sair por aí conquistando cada vez mais territórios e fortalecendo ainda mais a Grove Street. Como Little Weasel era um membro com certa importância para os Balas, seu velório aconteceria com a presença de pessoas importantes, incluindo Kane, o principal líder dos Balas. CJ e Switch partem em direção ao cemitério, acompanhado de mais 2 capangas da Grove, e quando chegam lá, surpreendem os Balas e acabam com todos que estavam no velório, além do próprio Kane. Com perdas de territórios e seu principal líder morto, os Balas estavam se enfraquecendo cada vez mais, e a Grove teria sua chance de se fortalecer ainda mais, pois uma reunião havia sido marcada com membros da Temple Drive e da Seville Boulevard, para que as famílias pudessem se unir novamente. CJ parte com Switch, Ryder e Smoke até o motel onde a reunião aconteceria. Switch entra no motel para iniciar a reunião, mas as coisas desandam, pois a polícia sabia da reunião e montou uma operação para acabar com tudo. CJ sai do carro para ir atrás de Switch, já Smoke e Ryder acabam fugindo para sobreviver. Dentro do motel, CJ troca tiros com vários policiais muito bem armados e procura por Switch até encontrá-lo. Os dois fogem para o terraço e derrubam o helicóptero da polícia. Quando chegam na rua, parecia não haver mais escapatória, mas Ryder e Smoke aparecem para resgatá-los, e agora seria necessário fugir da intensa perseguição da polícia. CJ e os amigos conseguem lidar com a perseguição até o momento que ficam encurralados por um outro helicóptero, e com uma manobra muito arriscada, eles conseguem fugir de maneira surreal. Apesar do problema com a aparição da polícia, isso não atrapalhou a união entre as famílias, e agora todos estavam juntos novamente. Switch parece finalmente sentir orgulho de CJ, reconhecendo sua dedicação pela gangue. Uma reunião acontece na casa de Switch e a Grove se prepara para acabar com os Balas de uma vez por todas. Switch diz para todos se encontrarem com ele num local do outro lado da cidade para executarem o plano. CJ, que deveria ir depois, parte a caminho do local, mas de repente César liga pedindo que CJ se encontre com ele de forma urgente. CJ não pretendia ir por causa do plano, mas após César insistir, CJ se encontra com ele no carro e César mostra algo que CJ precisava ver com seus próprios olhos. Algo realmente chocante. So you dragged me way across town to see what? Just in time, esse. Take a good hard look over there. So, some ballers hanging around a dope spot. So what? Just watch, homie. What the fuck? Oh, no. Shit, Smoke, what you into? Shh, that's it. Look at that ride. That's the motherfucking Green Saber.
Shit, Smoke. Crash making you sell us out? Moms! Sorry, Issy. I heard a rumor and poked around. I didn't believe it myself, but... Nah, you did the right thing. I owe you, C's. I gotta go tell Sweet about... Oh, fuck! Sweet! Look, go get Kendall and take her to a safe place. What you thinking? It's Sweet. I think him and the homies is walking into a trap. Just go. Go! CJ acaba percebendo que na garagem não haviam somente balas e nem o corrupto do Tempany, mas Smoke e Ryder também se encontravam no local. Além disso, o sabre verde que foi usado no dia do assassinato da mãe de CJ também estava ali. A situação deixa claro para CJ que Smoke e Ryder haviam traído a gangue e se juntado a Crash e aos balas há muito tempo, e que ali se encontravam os responsáveis pela morte de sua mãe. Outra coisa que fica clara é que com essas traições, os inimigos já sabiam dos planos de Sweet e que o mesmo estava indo para uma armadilha. CJ agradece César e pede que ele saia da cidade com Kendall para protegê-la e parte em direção ao local para salvar Sweet, que corria um sério risco de vida. Quando chega no local, Sweet já estava muito ferido e CJ usa toda a sua fúria para acabar com todos os balas possíveis e, junto com alguns membros da Grove, fazem uma chacina contra eles. O confronto só é interrompido quando a polícia chega no local. Sobreviventes dos balas e da Grove fogem, enquanto CJ fica no local junto com Sweet e acaba sendo preso junto com ele. Quando retoma a consciência, CJ percebe que não foi para a delegacia e também que não está mais em Los Santos, e sim num local completamente desconhecido, uma pacata cidade da zona rural chamada Whetstone, e que foi levado até lá na viatura de Tempany e seus comparsas. Fica nítido que CJ só não foi preso porque Tempany ainda via muita utilidade nele. O oficial informa a CJ que Sweet está na prisão aguardando o julgamento. Com a prisão de Sweet também fica óbvio que esse foi o fim da Grove Street Families e que não seria seguro para CJ ficar em Los Santos. Tempany pede que CJ suba ao Monte Chiliad para poder assassinar um ex-oficial da polícia que estava no programa de proteção a testemunhas do FIB e que estava com agentes fazendo sua segurança, já que essa testemunha claramente tinha informações sobre Tempany. CJ dá um jeito de passar pelos seguranças, assassina a testemunha e fotografa seu corpo para provar que o serviço foi concluído. César consegue entrar em contato com CJ e informa que ele e Kendall estão bem, mas que também estava indo ao encontro de CJ, pois os Barrios Los Aztecas também tiveram seu fim e que era perigoso para que ele circulasse em Los Santos também. Enquanto ele não chegava em Whetstone, ele fala para CJ se encontrar com sua prima, já que ela poderia ajudá-lo de certa forma. CJ encontra a prima de César e percebe que ela era bem perigosa. Trata-se de Catalina, uma bandida muito durona e que coloca medo em qualquer homem. Ela parte com CJ para fazer alguns assaltos por toda a zona rural e eles possuem algumas opções de locais para assaltar. Eles praticam o primeiro assalto em um posto de gasolina, mas por causa do vidro à prova de balas, eles mudam de plano e usam um caminhão para roubar um enorme tanque de combustível do posto e levar até o contato de Catalina. Mesmo sendo o primeiro encontro e o primeiro trabalho, fica claro que havia pintado um clima entre os dois. Depois CJ recebe uma ligação de alguém que não havia se identificado e pede que CJ vá encontrá-lo em um hotel próximo de onde ele estava em seu trailer. Quando CJ chega no local, ele dá de cara com Tempany, que estava fazendo uso de ervas e totalmente alucinado com os efeitos. E então, o contato misterioso aparece. Um senhor que é conhecido como The True, um hippie cheio de conspirações e de histórias sobre energia positiva. Além de dinheiro, ele pretende fornecer ervas a CJ, que seriam entregues para Tempany. The True pede que CJ vá até uma fazenda e roube uma colheitadeira. CJ faz isso enquanto enfrenta a fúria dos fazendeiros e entrega a colheitadeira com sucesso na fazenda de The True. CJ consegue se encontrar com César e Kendall na zona rural e acabam tendo uma conversa bem acalorada, já que todos ali sofreram grandes perdas. César diz verdades nas quais CJ se recusava a enxergar, que Big Smoke era um grande parceiro de Tempany, além de ser um poderoso traficante. Smoke estava negociando com criminosos de San Fierro e comprando drogas de lá
para traficar em Los Santos. CJ diz que vai tentar vigiar a estrada até San Fierro para ver o que pode descobrir. CJ não pôde dedicar muito tempo nisso porque Catalina queria cada vez mais atenção e esperava que CJ fosse ajudar a fazer os assaltos restantes. Eles praticam esses crimes enquanto passam por vários momentos de altos e baixos na relação, com momentos de brigas, insultos e até juras de amor. Os locais afetados por ele são uma loja de bebidas na qual Catalina não consegue assaltar, pois bandidos da área chegaram antes e fazem com que CJ e Catalina os matem para ficar com a grana roubada. Depois assaltam uma casa de apostas enquanto encaram uma perseguição da polícia. E por último, um assalto ao banco que termina com uma grande operação da polícia e com CJ impedindo que Catalina fosse presa. Durante o último assalto, a relação de Catalina e CJ já havia se desgastado por conta de várias discussões e brigas, e os dois entram em um acordo de que de agora em diante a relação de ambos seria apenas de negócios, sem qualquer tipo de romance. César informa a CJ que pessoas de San Fierro estavam participando de corridas ilegais pela zona rural, e essa é uma oportunidade para CJ tentar saber de algo. No local da corrida, um chinês bem destacado se apresenta. Seu nome é o Wu Zimu. Wu aparenta ser um pouco diferente e faz CJ ficar de olhos abertos com que tipo de pessoas ele estava lidando na corrida. Depois disso, a corrida começa e CJ vence todos os competidores. Wu fica impressionado com CJ e deixa seu contato com ele, dizendo que eles podem ter alguma parceria caso CJ vá até San Fierro. Na segunda corrida, que era de trajeto reverso, CJ se depara com Catalina no local acompanhada de um outro homem que se chama Claude, esse que era um dos participantes da corrida de fato. Além dela armar um barraco e danificar o carro de CJ por terem terminado sua relação, ela ainda usa Claude para fazer ciúmes. CJ se comporta muito bem diante da situação e o novo namorado de Catalina, que não é de palavras, parece não dar a mínima para a situação. E depois do papelão, a corrida começa e CJ vence mais uma vez. Como recompensa por ter vencido a corrida, Catalina entrega para CJ a escritura da garagem de Claude que ele possui em San Fierro, pois ela e Claude precisavam do carro para se mudar para Liberty City. E assim, eles se despedem e dão um fim em toda a história que viveram. Porém, Catalina ainda passaria a fazer diversas ligações para CJ, fazendo ciúmes no mesmo. De malas prontas e prestes a partir para San Fierro, CJ passa na fazenda de Detroit, pois ia seguir viagem com ele. Detroit ia viajar com uma carga gigantesca de maconha na sua nave-mãe, mas a polícia sabia disso e aparece em sua fazenda com um helicóptero. CJ e Detroit precisam queimar as plantações de maconha na fazenda para não deixar quaisquer rastros no local. Com as provas destruídas, CJ derruba o helicóptero da polícia, entra na nave-mãe de Detroit e com a grande quantidade de maconha coloca o pé na estrada. Terminando a viagem, os dois finalmente chegam em San Fierro, uma cidade bem diferente em estrutura e clima comparada a Los Santos, mas ainda assim muito bonita, e que é descrita por Detroit como a cidade das maravilhas psicodélicas. CJ vai direto para o local que possui na cidade, que é a garagem que ganhou na corrida. Chegando lá, CJ fica com bastante raiva, pois a garagem não era nem de longe aquilo que se imaginava. Kendall tenta o animar mostrando que aquela garagem pode se tornar um grande negócio, se CJ souber investir. Detroit possui alguns contatos na cidade e vai com CJ buscar pessoas que possam entrar no negócio, que seria relacionado a carros. Eles encontram dois mecânicos chamados Jethro e Duane. Ambos possuíam uma propriedade em Vice City, mas venderam e passaram aperto em San Fierro. Jethro ainda trabalhava como mecânico, mas Duane trabalhava vendendo cachorro-quente. Vendo que a proposta para trabalhar com CJ era boa, eles decidem se juntar. E a última pessoa a receber a proposta é um especialista em tecnologia, o nerd conhecido como Zero. Zero é dono de uma loja de brinquedos, mas aceita o trabalho a si mesmo. Com isso, CJ já tinha sua equipe, e mesmo com incertezas, o negócio da garagem estava começando. Kendall ainda incentiva CJ a investir em propriedades, pois isso é uma forma de deixar o dinheiro trabalhando. Assim, CJ começa a viver uma nova vida em San Fierro, mas Tempenny sabe de todos os seus passos e liga pedindo mais um favorzinho. Dessa vez para se livrar de outra pessoa que sabia de seus podres. Dessa vez, o alvo era um advogado distrital, e CJ se disfarça de manobrista para pegar seu carro, plantar a carga de maconha de Detroit
e denunciá-lo à polícia, fazendo ele ser preso em flagrante. CJ também acaba dando uma lição pesada em homens que trabalhavam na obra que acontece no terreno acima da garagem, pois eles viviam assediando Kendall. CJ destrói os escritórios e mata o mestre de obras que estava no banheiro químico e se trancou ali. CJ empurra o mestre com o banheiro em um buraco e usa o caminhão de cimento para que o mestre de obras seja enterrado vivo. Jethro liga para CJ e fala sobre uma escola avançada de direção que poderia melhorar ainda mais suas habilidades com carros, e CJ vai lá dar uma olhada e há diversas provas para testar suas capacidades, e passando por elas, CJ fica ainda mais habilidoso, e ainda podia até descolar uma paquera no local. Zero também liga para CJ, mas em tom de desespero, pois o dono do imóvel onde Zero possui sua loja decidiu vender o local, e isso podia fazer com que Zero ficasse sem um local para trabalhar. Como CJ procurava investir em propriedades, ele compra o imóvel e passa a ajudar Zero, que estava em uma guerra contra Berkeley, o seu maior rival, que também possui uma loja de brinquedos. Primeiro, CJ ajuda Zero a se defender dos ataques de Berkeley, que usava aviões de brinquedo com bombas para poder destruir os transmissores de Zero. Depois, CJ usa o avião de brinquedo, o Air-Sea Baron, para destruir vans de entregas e matar os entregadores de Berkeley. E a última batalha se dá num desafio em um mundo de brinquedo, onde CJ ajuda o RC Bandit de Zero a chegar até a base de Berkeley, fazendo Zero vencer a guerra e obrigando Berkeley a se mudar de San Fierro. Com isso, a loja de Zero se tornaria mais próspera, e claro que CJ ganharia bastante dinheiro com isso também. CJ estava cada vez mais conectado com San Fierro e muito bem adaptado ao local, mas ele não podia esquecer do motivo pelo qual ele havia chegado na cidade, que era investigar e saber quem são os contatos de Smoke e o que ele andava aprontando. César liga para CJ para informar que estava seguindo um carro dos balas pela zona rural, já que eles estavam indo até San Fierro para comprar drogas. CJ se encontra com César na zona rural e segue os rastros dos balas. Chegando perto do Clucking Bell, local onde parecia haver o encontro, CJ e César reparam em carros que estavam chegando e estavam prontos para fotografar quem aparecesse. O primeiro é Ryder, que chega acompanhado de um dos membros dos balas em seu carro. O segundo é um gangster durão chamado T-Bone Mendes e que César já conhecia um pouco. Após isso, aparece um homem de terno bem misterioso e, por último, um cafetão. Com a fotografia de todos eles, CJ e César fogem e o que restava era investigar para saber quem era cada um deles e como acabar com os mesmos. Quando chega na garagem, CJ reencontra o Uzi e, disposto a ajudar, ele passa algumas informações. Os 3 homens que haviam se encontrado com Ryder são membros de um grupo criminoso especializado no tráfico de drogas, que é chamado de Local Syndicate. T-Bone é líder da gangue mexicana San Fierro Rifa. Ele é o braço direito do Local Syndicate. O cafetão se chama Dizzy B, o maior cafetão da cidade e dono de um bordel de luxo. Já o homem de terno era tão misterioso que nem mesmo o Uzi sabia seu nome, mas o que se sabe é que ele é o líder do Local Syndicate. Sabendo que Dizzy era o mais fraco do bando, CJ decide se aproximar dele para começar a se infiltrar e investigar mais a fundo. Visitando Dizzy em seu bordel, CJ oferece seus serviços como alguém que é novo na cidade e precisa de oportunidades. Dizzy decide dar essa oportunidade e pede que CJ lide com problemas relacionados às suas prostitutas, que iam desde transporte, lidar com cafetões, agressores e até impedir que um pastor converta suas meretrizes. CJ já tinha um pouco de moral com Dizzy e o cafetão o apresenta a T-Bone. E CJ ainda os ajuda recuperando a droga da van que foi emboscada por motoqueiros criminosos. Agora só faltava CJ conhecer o líder, e isso não demorou a acontecer, pois o mesmo acabou sendo sequestrado por uma gangue vietnamita, os Da Nang Boys, e isso aconteceu enquanto fazia uma transferência de drogas. CJ vai com T-Bone para tentar encontrá-lo, e o sinal de celular junto com o som da chamada são usados como rastro. Depois de passar por alguns locais, eles chegam no aeroporto e conseguem derrubar os sequestradores que haviam inclusive sequestrado a van com as drogas. Salvando o líder, CJ o conhece e agora já sabe o seu nome, que é Mike Torino. A van com as drogas precisava ser destruída para não ser uma evidência para a polícia. E depois disso, os 3 fogem do aeroporto e também da polícia. E CJ deixa T-Bone e Torino são e salvos no bordel de Dizzy. Com isso,
CJ já conhecia todos os membros, e agora era só deixar a investigação fluir. Mas enquanto a investigação seguia seus passos, CJ passa a ajudar o Uzi. CJ descobre que o Uzi é líder dos Mountain Cloud Boys, a segunda maior facção da Tríade de San Fierro, o que faz dele o vice-líder da Tríade. Mas além disso, CJ também descobre o segredo de Uzi, que ele era cego, mesmo escondendo isso muito bem. Uzi pede que CJ vá com ele procurar um membro da Tríade que estava meio sumido, e chegando no local, ele encontra alguns membros mortos e os autores do ataque aparecem, e eram justamente os Danang Boys, os maiores rivais da Tríade. CJ e Uzi eliminam todos pelo caminho e sobrevivem ao ataque. Depois, CJ conhece o líder da Tríade, o Sr. Ran Fali, que é meio ranzinza. CJ vai até o aeroporto pegar um carro com uma encomenda e levá-lo até a garagem, mas faz isso enquanto é perseguido pelos Danang Boys. E os vietnamitas também tinham um desejo em matar o Sr. Ran Fali, e estavam vigiando o apartamento de Uzi, impedindo Ran Fali de voltar para casa. CJ então usa um carro como isca, atraindo os vietnamitas até a zona rural, e depois de enganá-los, o Sr. Ran Fali consegue finalmente voltar para casa em segurança. Para tentar descobrir coisas dos Danang Boys, Uzi pede que CJ plante um bug em um navio das docas. Uzi finalmente confessa a CJ que é cego, e mesmo que CJ já soubesse disso, ele ajuda sem problemas. Como tinha boa prática em natação e mergulho, CJ nada nas águas das docas e mergulha para ficar fora das vistas dos barcos dos vietnamitas, conseguindo se infiltrar no navio e plantar o bug. E por último, o Uzi descobre que os vietnamitas haviam chegado em um navio fragata repleto de pessoas que seriam usadas no tráfico humano pelos Danang. O Uzi iria fazer um ataque pesado, mas precisou mudar de planos, e CJ assume o seu lugar. Chegando ao redor do navio com um helicóptero, CJ começa a atacar os vietnamitas e o helicóptero é derrubado. O piloto morre, mas CJ sobrevive à queda. Entrando no navio, CJ passa por vários inimigos até chegar no container onde os refugiados estavam e assim CJ os liberta. Para acabar com a operação de vez, CJ ainda explora o navio e encontra o líder dos Danang Boys, um mestre em artes marciais conhecido como Cabeça de Cobra. CJ o enfrenta em uma luta de espadas e acaba com ele. Assim, os vietnamitas refugiados podem finalmente viver em liberdade e agradecem CJ. Depois de ajudar a Tríade, CJ recebe uma ligação de Dizzy pedindo um favor. CJ precisaria se encontrar com T-Bone em um carro, e quando chega lá, o Homem Durão encurrala CJ e manda ele confessar para quem ele trabalha, fazendo com que seu disfarce quase fosse por água abaixo. Mas CJ consegue manter a postura e T-Bone o deixa em paz. Depois, T-Bone e Torino deixam CJ no local com equipamentos e CJ precisa ajudar a escoltar uma van cheia de drogas até uma fábrica que o Local Syndicate possui. Isso enquanto precisa limpar os bloqueios feitos pelos vietnamitas. Depois de ajudar bastante o grupo criminoso e saber quem eles são, já estava na hora de CJ dar uma lição em cada um deles. O ritmo dos planos de CJ é diminuído pelas chatices de Tenpenny, porque agora um jornalista é quem possuía seus podres. Isso obriga CJ a seguir o trem até Los Santos, perseguir também o jornalista na rua e acabar com ele e o contato que receberia suas informações. Agora sim, chegou a hora de começar a derrubar o Local Syndicate. Uzi descobre que haveria um encontro entre os Balas e o próprio Local Syndicate em San Fierro. CJ então decide descobrir tudo, acabando com Dizzy, o mais fraco do bando. CJ vai até o bordel, persegue Dizzy e o mata, adquirindo assim o seu celular e descobrindo o local do encontro, que seria no Pier 69. Chegada a hora do encontro, CJ e César vigiam um local à distância que já estava com homens de T-Bone no telhado. Os homens de Uzi se infiltram e começam um confronto contra os Rifas. CJ os ajuda usando uma sniper e deixa o telhado limpo até a chegada do grupo. Logo em seguida, T-Bone chega com mais homens e Ryder chega junto com os Balas. Um helicóptero também se aproxima do encontro e nele provavelmente estava Torino, mas o helicóptero acaba avistando os corpos no telhado, deixando todos os inimigos em alerta. CJ e César agora precisariam invadir o local e ajudar a Tríade a limpar o caminho, eliminando todos os Balas e Rifas que aparecessem, até encurralar T-Bone e conseguirem dar um fim na vida do criminoso. Ryder tenta fugir, fazendo gesto para CJ e pulando no mar. CJ vai atrás e começa a persegui-lo.
seja nadando e também a bordo de uma lancha. Ryder não demonstra qualquer arrependimento em ter traído CJ, e CJ também não mostra pena na hora de acabar com Ryder, dando um fim na vida do ex-amigo. Agora só faltava acabar com o líder da parada, e Uzi consegue informação privilegiada e conta a CJ que encontraram o helicóptero de Torino que estava de partida. CJ persegue o helicóptero e usa o lança-foguetes para derrubá-lo, acabando assim com o líder e exterminando de vez o Loco Syndicate. CJ fica triste por lembrar que no meio dessa matança, ele teve que dar um fim em Ryder, mas sabendo que Ryder já foi capaz de tentar violentar sua irmã, a culpa foi embora. Sem os criminosos do bando, faltava destruir o local de onde saía toda a droga que ia direto para Smoke. CJ usa um carro equipado com uma bomba e invade a fábrica de crack, armando o explosivo e destruindo totalmente o local. Esse era o fim dos acordos criminosos de Smoke com grupos de San Fierro, mas isso não impediu Smoke de continuar crescendo, já que ele era o traficante mais poderoso de Los Santos e de vez em quando aparecia nas rádios se gabando de sua fama e dos atos de caridade que praticava, além de financiar a carreira de rapper de Old Loc. Já que não tinha mais inimigos para lidar em San Fierro, CJ continuou com seus investimentos e adquire uma loja de carros chamada Wang Cars, e lá ele faz vários trabalhos com sua equipe na garagem, praticando o roubo de carros de todas as formas possíveis, inclusive usando manobras que havia aprendido na escola avançada de direção. A Wang Cars passa a ficar cheia de bons carros para vender e se tornando mais um dos negócios lucrativos de CJ. As coisas já estavam mais tranquilas e o negócio prosperando, e a vida de CJ ia ficando muito tranquila em San Fierro. Só que de repente ele recebe uma ligação misteriosa de uma pessoa usando um sintetizador de voz, e era uma pessoa que conhecia muito bem a vida de CJ e que tem informações sobre Switch. Essa pessoa pede que CJ vá até uma fazenda próxima ao deserto e quando chega lá, ele é obrigado a passar por um teste de percurso dirigindo um Monster Truck para mostrar suas capacidades. E depois disso, a pessoa misteriosa se revela, e é ninguém menos que o próprio Torino, que não estava no helicóptero que CJ derrubou. Além disso, ele revela a CJ que não é um traficante como os outros, e sim um importante agente do governo. Torino é cheio de conspirações e precisa da ajuda de CJ para fazer diversos trabalhos nos quais ele nunca revela o real propósito. E CJ precisa fazer esses trabalhos para que em troca Torino use toda a sua influência para libertar Switch da prisão. Primeiro, CJ usa a ajuda de César para roubar uma carreta com um tanque de combustível. Depois, CJ vai até o deserto roubar o contrabando que um helicóptero iria soltar. CJ lida com outros helicópteros inimigos e depois vai atrás do contrabando. E um trabalho muito estranho que Torino pede é que CJ compre uma pista de decolagem no deserto. Sem alternativas, CJ compra o local e Torino revela o propósito da compra. CJ, que sempre soube lidar com carros, do dia para a noite, teria que aprender a pilotar aviões e helicópteros, já que Torino ia precisar de favores em relação a isso. Sem escolha, CJ entra na escola de aviação, passa nos testes e consegue obter o certificado de piloto. Agora que CJ já sabe voar, Torino já pede seu favorzinho, obrigando CJ a entregar uma carga pelos ares, precisando atravessar boa parte do estado enquanto fica abaixo do radar para não ter o avião abatido. Depois, agentes do governo aparecem na pista de decolagem de CJ e estavam carregando o avião com armas, que segundo Torino eram contrabandeadas, e que esses agentes eram traidores de outros departamentos. CJ usa a moto para entrar no avião que estava levantando o voo, planta bombas e o destrói pelos ares enquanto salta de paraquedas. Depois disso, Torino deixa CJ em paz, mas The True aparece na pista de decolagem, e como ele também possui conspirações, ele afirma que existem coisas que o governo vive escondendo, e pede que CJ vá atrás do Projeto Negro, que estava na Área 69, uma base secreta do governo no deserto. CJ se infiltra no local, passa pelos soldados e pelos lustres e começa o confronto contra todos no local. CJ desativa sistema de mísseis, consegue cartões de acesso para abrir portas e quando chega no núcleo da base, ele encontra o projeto, que é um jetpack. CJ foge da base secreta e entrega o segredo do governo a The True. Mais tarde, CJ usa o próprio jetpack para roubar um jarro de algo que era chamado de Gosma Verde, que segundo The True era mais um dos segredos do governo. CJ voa sobre o trem
consegue roubar o artefato dos soldados e entrega a The True. Embora tivesse que fazer várias loucuras a mando de Torino e de The True, a compra da pista de decolagem foi um bom investimento, já que passaria a dar lucros a CJ. Mesmo assim, CJ precisava de um descanso dos trabalhos envolvendo o governo, e Uzi liga para dar boas notícias, de que ele estava com um cassino na cidade de Las Venturas e que tinha uma proposta tentadora de negócios. CJ não perde tempo e coloca o pé na estrada, chegando na bela cidade de Las Venturas, que foi construída no deserto e tem um clima mágico com todos os seus cassinos, hotéis de luxo e os climas da noite que são cheios de iluminação e de vida. CJ vai em direção ao cassino de Uzi, o cassino Four Dragons, totalmente decorado com a temática chinesa e o único cassino da cidade controlado pela Tríade. Uzi afirma que estava com problemas para fortalecer o cassino na cidade por causa das 3 famílias da máfia italiana, essas que controlavam o cassino Calígulas, o maior da cidade. Uzi pede ajuda com isso e promete dar uma parte da sociedade do cassino a CJ. Um homem de uma família mafiosa responsável por vandalizar o cassino de Uzi foi capturado pela Tríade e amarrado no para-brisa de um carro. CJ decide dar um passeio para colocar medo no mesmo e descobrir para quem ele trabalha. Depois de aterrorizar o rapaz, CJ descobre que a família Sindaco é uma das 3 famílias que controlam o cassino e era a principal atuante em Las Venturas. O homem aterrorizado também não era qualquer um, e sim Johnny Sindaco, o subchefe da família. Para tentar se erguer e detonar as máfias do cassino concorrente, o Uzi e CJ começam a planejar um grande golpe contra o cassino Calígulas. Primeiro, CJ invade uma pedreira e rouba dinamites que poderiam ser usadas num golpe futuro. CJ ainda invade e destrói uma fábrica de fichas falsas que os Sindacos possuíam e faziam uso delas no cassino de Uzi. A guerrinha contra os Sindacos precisou de uma pausa, pois CJ recebe uma ligação de The True pedindo para que busque uma banda britânica e o empresário dela que estavam com ele em um safari no deserto, mas que por conta de alucinações acabaram se separando. CJ chega na montanha do deserto e encontra 2 pessoas, Kent Paul, o empresário louco da banda, e Macker, líder e vocalista da mesma. CJ percebe que eles ainda estavam sob efeitos, além de perceber que Macker possui comportamentos sexuais compulsivos. Para tentar encontrar o resto da banda, eles vão até um local chamado Snake Farm, mas encontram pessoas furiosas pelo que eles fizeram na noite anterior, e assim CJ precisa lidar com os caipiras e fugir com Macker e Paul até Las Venturas. Curiosamente, o local que CJ os leva é exatamente o cassino da máfia. Lá, CJ ainda conhece um advogado chamado Ken Rosenberg, que atuava como intermediador entre as 3 famílias, já que elas se odiavam muito, mesmo dividindo partes do cassino. Rosenberg passa por um enorme estresse por conta disso e tem um grande medo de morrer. Paul avisa que vai chamar CJ em breve para ajudar Rosenberg nesses problemas. Isso seria a oportunidade de ouro para CJ espionar o cassino da máfia e facilitar ainda mais o golpe que pretende aplicar. CJ começa a planejar junto com Uzi o grande golpe contra o Calígulas. Ele começa indo no centro de planejamento e dando um jeito de fotografar a planta do cassino da máfia. Depois, CJ usa de suas habilidades com as mulheres para conseguir o cartão de acesso de uma funcionária do cassino. CJ persegue a funcionária chamada Millie Perkins e descobre suas fantasias. Assim, CJ veste uma roupa bem ousada, elimina e assume o lugar do homem que se encontraria com Millie e tem uma noite ardente com ela. Feito isso, CJ e Millie engatam um romance e esse namoro iria continuar pelo menos até CJ convencê-la a entregar o cartão. Enquanto o processo acontecia, CJ vai fazer sua visita no cassino da máfia e começa a simpatizar com Rosenberg e seus amigos. CJ descobre que Johnny Sindaco foi parar no hospital devido a um trauma que sofreu com a situação que passou com CJ. Além disso, membros da segunda família que controla o cassino, a família Forelli, ia se aproveitar da oportunidade para eliminá-lo. CJ precisa buscar Johnny Sindaco e levá-lo até a fábrica de cards dos Sindacos. Isso sem ser reconhecido. Rosenberg era um homem que andava muito triste, pois teve uma boa vida em Vice City, mas depois de precisar ir para a reabilitação e agora assumir esse tipo de trabalho perigoso, ele andava bem desanimado. CJ encoraja Rosenberg e diz que ele devia ser o chefe nisso tudo, já que ele era o intermediador da paz entre as famílias, e o acompanha até o encontro que faria.
CJ acaba descobrindo que esse encontro era justamente na fábrica de carnes dos Sindacos, e chegando lá, Johnny Sindaco reconhece CJ e sofre um infarto fulminante. Com isso, os Sindacos partem para cima de CJ e de Rosenberg, que precisam lidar com os mafiosos e apagar os incêndios para sobreviver. Isso deixou os Sindacos de fora da jogada do cassino e enfraqueceu a sociedade em torno do mesmo. Já no Four Dragons, a sociedade acabava de ser definida, e o Uzi divide junto com CJ e Ranfali a sociedade do cassino Four Dragons. Agora sendo sócio de um cassino, CJ estava ganhando muito dinheiro e vivendo grandes momentos em sua vida, mas durante um passeio na rua, ele observa alguém que estava vivendo em desgraça. Esse alguém era o rapper Mad Dog, a quem CJ havia prejudicado em prol de seu ex-amigo Old Loke. Mad Dog estava com a carreira afundada, além de ter perdido sua grana em apostas, e sob o efeito de álcool ele tenta suicídio no telhado do cassino. Para tentar reparar o mal que fez, CJ pega uma caminhonete com caixas e usa para apanhar Mad Dog no momento que ele pulasse, amortecendo assim a sua queda. Mesmo assim, Mad Dog fica entre a vida e a morte, e CJ o leva direto para o hospital. Ele agradece e diz que quando se recuperar, irá procurar por CJ, pois ia precisar de um novo empresário. Voltando ao seu ritmo de espionar o cassino da máfia, CJ já sabe quem é a terceira família que controla o cassino, a família Leone, e lá se encontra com Salvatore Leone, o dono da família. CJ já o conhecia, pois era funcionário de seu filho Joey. Sem os Sindacos na sociedade, o cassino passou a ser dividido somente entre os Leones e os Forellis, mas Salvatore havia tomado o cassino para si, e isso fez com que os Forellis fossem até Las Venturas para matá-lo. CJ então usa um avião e nos ares invade o avião dos Forellis, acabando com eles e impedindo que chegassem em Las Venturas. CJ estava empenhado em resolver esses problemas no cassino da máfia para saber cada vez mais, só que Tenpenny interrompe mais uma vez o ritmo de CJ, indo até Las Venturas para pedir mais favores. Dessa vez, CJ teria que eliminar alguns agentes da DEA e conseguir o dossiê que eles possuíam contra Tenpenny. Depois de fazer isso, Tenpenny marca um encontro com CJ para receber o dossiê. Nesse encontro, Tenpenny nocauteia Hernandes pela denúncia que fez contra ele. Tenpenny pega o dossiê e vai embora, deixando claro que a utilidade de CJ havia acabado e que era hora de morrer. Pulaski fica de vigia enquanto CJ é obrigado a fazer uma cova que serviria para ele e Hernandes. Quando chegava a hora de Pulaski matar CJ, Hernandes acorda e parte para cima de Pulaski, mas acaba morrendo. Isso pelo menos deu uma brecha para CJ reagir e ir atrás de Pulaski. Os dois protagonizam uma intensa perseguição na rua, que ocorre com deboches de Pulaski, caçoando principalmente da mãe de CJ. Depois da perseguição intensa, CJ consegue pegar Pulaski e acabar com ele. Agora sem Hernandes e Pulaski, a Crash, que só tinha Tenpenny, ia começar a ruir. Mas CJ precisava se preocupar com a situação em Las Venturas, e volta a se encontrar com Salvatore, que dessa vez pede que CJ vá até Liberty City dar um jeito nos Forellis. CJ decide levar Rosenberg e os amigos com ele, mas na verdade os ajuda a fugir, já que os dois seriam mortos por Salvatore cedo ou tarde. E depois pega o avião e parte para a costa leste, chegando na sede dos Forellis, assassinando vários homens e também o Dom Marco Forelli. Com isso, o cassino agora estava sob controle apenas da família Leone, o que seria ainda mais fácil para que o golpe fosse aplicado. E assim, era hora de CJ voltar ao planejamento, até porque ele já havia conseguido o cartão de sua namorada Millie. CJ volta a se reunir com Uzi e sua equipe que foi crescendo, e começam a terminar os preparativos. CJ se infiltra na represa e planta explosivos nos geradores para que as luzes acabassem no dia do assalto. Depois CJ rouba algumas motos da polícia e usa um helicóptero da base militar para roubar um carro forte. As motos e o carro forte seriam usados para formar uma escolta e enganar a polícia na hora da fuga. A equipe já possuía todos os preparativos e finalmente o dia do grande assalto ao Cassino Calígula chegou. Cada um parte rumo ao seu objetivo num esquema muito bem organizado. CJ se disfarça de funcionário do cassino e usa o cartão de Millie para acessar vários locais e depois nocauteia guardas com granadas de gás. 0 ativos explosivos na represa e o cassino fica sem luz, dando a oportunidade para que toda a equipe entre no cassino e comece a trocar tiros com os mafiosos até chegarem no cofre.
Primeiro, CJ explode os geradores do cassino para impedir que a luz retorne e se encontra com a equipe no cofre. Lá, as dinamites são plantadas e o dinheiro é coletado. A grana é colocada no carro forte que foge com as motos na escolta falsa. CJ é quem fica com a parte difícil da fuga, já que precisava encarar o restante da máfia até chegar no telhado do cassino. Mesmo assim, CJ consegue fugir depois de usar um helicóptero da polícia e se encontra com toda a equipe em sua pista no deserto, dando um fim ao grande golpe, que foi um verdadeiro sucesso. Toda a equipe ganhou muito dinheiro nesse assalto, causando um grande dano no Calígulas e fortalecendo Four Dragons, além de irritar Salvatore, que ameaça CJ de morte. Agora, CJ estava nas alturas, prosperando cada vez mais e trabalhando firme no cassino, além de cuidar de seus outros negócios. Num dia comum de trabalho com Uzi e até mesmo Kendall, ele recebe a visita de Mad Dog no cassino. O rapper já estava de alta e limpo, livre dos jogos e também lutando para não cair em mais vícios. Ele fala para CJ que quer voltar para casa, e nisso ele acaba confessando mais uma das loucuras que fez enquanto estava vulnerável. Ele havia entregado sua mega mansão ao poderoso traficante Big Poppa, líder dos vagos. CJ acaba se dando conta de quanta desgraça aconteceu em Los Santos nesse período que ele ficou de fora, e decide voltar para a cidade. Ele chega com a tríade num voo que passa por cima da mansão e salta junto com eles. Chegando lá, muito tiroteio com os vagos, seja do lado de fora quanto do lado de dentro da mansão. Com alguns vagos e tríades mortos no confronto, CJ consegue avançar até achar Big Poppa, acabando com ele e recuperando a mansão de Mad Dog. Como CJ também ia se tornar empresário de Mad Dog, ele passaria a ficar mais atuante em Los Santos, trabalhando também com Paul e Macker. Mas num dia de trabalho comum, Torino aparece depois de muito tempo para pedir mais um favor para CJ, e dessa vez era dos mais ousados. CJ teria que se infiltrar na base naval militar que fica em San Fierro, e lá teria que passar por soldados, desativar mísseis e roubar o poderoso Hydra. Com esse roubo, CJ luta contra outros Hydras no combate aéreo pelos céus e depois destrói os navios espiões, que era o objetivo de Torino. Depois de um tempo, Torino aparece de novo na mansão de Mad Dog para outro favor. CJ já estava cansado disso tudo, pois o último trabalho havia sido a gota d'água. Torino acaba deixando CJ sem graça quando dá sua última tarefa, que era simplesmente ir buscar Sweet na prisão, já que ele estava finalmente livre. Chegando na delegacia e recebendo o irmão, CJ começa a falar sobre todas as conquistas que teve, e quer compartilhar tudo com ele. Mas Sweet não liga para essas coisas, e quer voltar logo para Grove Street, e ver como as coisas estão. CJ não pretendia voltar ao bairro, e queria deixar tudo para trás, mas depois de uma discussão e até de ser comparado com Smoke, CJ decide retornar ao bairro e ajudar o irmão. Quando a Grove havia acabado, todos os territórios foram herdados pelos Balas, e quando CJ e Sweet chegam no bairro, eles lidam com um cenário triste, com casas sendo saqueadas e pessoas completamente viciadas em crack. Os irmãos decidem começar uma guerra no bairro para tomá-lo de volta. Eles conseguem recuperar o bairro e ainda acabam com todos os traficantes ali presentes. Agora, Grove iria recomeçar do zero, e enfraquecer os inimigos era o trabalho necessário para achar Smoke. Mas antes, CJ resolve mais um problema em relação a Mad Dog. E esse problema era O.G. Loke, que estava dando uma entrevista e ia gravar um videoclipe com as rimas que foram roubadas de Mad Dog. CJ e Dog vão até o local e perseguem O.G. Loke. Eles o encurralam quando ele chega numa gravadora, e ele acaba sendo obrigado a devolver o livro de rimas. O executivo da gravadora rompe os vínculos com O.G. Loke e está disposto a ajudar nas gravações de Mad Dog. E agora, a carreira do rapper iria voltar a decolar. Voltando ao bairro, CJ aparece no momento exato que Sweet ia se entregar ao crack, mas acaba salvando o irmão. Eles descobrem que a droga era um presente de Beat Up, que estava com os Balas e crescendo cada vez mais no tráfico. CJ e Sweet fazem perguntas pelo bairro para saber onde Beat Up estava escondido. Os irmãos então vão em direção ao Parque Glen, iniciam uma guerra contra os Balas e recuperam o território novamente. Eles encontram a residência de Beat Up e vão confrontá-lo. Eles tentam descobrir onde Smoke estava, mas nem o próprio Beat Up sabia, e disse que Smoke havia enlouquecido. Ele pede que Big Bear acabe com CJ e Sweet, mas Bear estava cansado de ser escravo em troca de crack.
e assim ele se revela e dá uma surra em Beat Up. Big Bear também pede que os irmãos coloquem ele de volta na Groove, já que agora ele queria ser um homem livre. Agora um grande membro do passado estava de volta e fortalecendo a gangue. Os irmãos ainda continuariam recuperando diversos bairros para Groove, como Idlewood, por exemplo. Enquanto isso, Tampin estava em ruínas, pois não havia mais ninguém para apagar suas evidências e silenciar testemunhas. E o dia do seu julgamento finalmente chegou. As acusações sobre Tampin e a Crash eram muito pesadas, pois além de responderem pelos crimes de corrupção, tráfico e extorsão, eles também respondiam por abuso sexual. A cidade inteira acompanhava as notícias do julgamento pela televisão, mas Tampin foi absolvido de todas as acusações. Isso causou uma revolta popular e deu início a uma guerra civil em Los Santos. O cenário em toda a cidade era caótico, com locais saqueados, carros e patrimônios destruídos, além de pessoas agindo com grande violência, principalmente contra policiais. Com essa guerra civil acontecendo, Sweet decide fechar o bairro da Grove para evitar um caos ainda maior por lá. A Grove estava se saindo muito bem nesses tempos de guerra, e César vê que já é a hora dos Varrios voltarem também, pois o bairro deles havia sido tomado pelos vagos. Ele pede ajuda a CJ para recuperar o bairro e sua casa de volta. CJ vai junto com César e uns membros da Grove para se encontrar com Sunny, Hazer e Gall, membros dos Varrios. Com o time reunido, eles iniciam uma guerra intensa contra os vagos para conseguir recuperar o bairro. Mesmo com Hazer ferido, o time consegue se sair muito bem, detonando os vagos no caminho e recuperando o bairro de César. Depois de ajudar César, CJ e Sweet precisam descobrir logo onde Smoke estava escondido, pois com essa guerra civil acontecendo e o tráfico enorme, Los Santos estava perdida. CJ passa a lutar na guerra de gangues, conseguindo cada vez mais territórios e encurralando os balas até conseguir descobrir algo, já que o local que Smoke se encontrava era bem secreto. Depois de muito sangue derramado e muito interrogatório, eles finalmente descobrem onde o traficante mais poderoso de Los Santos estava e partem até o local. Chegando lá, eles avistam o edifício onde Smoke construiu seu palácio de crack. Sweet e CJ têm uma conversa e CJ decide ir sozinho confrontar Smoke, pois ele ainda se sentia culpado pelo que aconteceu com Brian e essa era a forma definitiva de recompensar tudo. CJ então sai do carro e parte em direção ao fim da linha. A entrada do palácio estava muito bem protegida, mas perto do local havia um tanque da SWAT, usado para conter a população furiosa. CJ rouba o tanque e derruba a entrada do palácio. Agora, o confronto no local se iniciava, e CJ teria que passar pelos 4 andares até chegar ao topo e enfrentar Smoke. O palácio era enorme, com andares de vários tipos, como áreas de fabricação de drogas e áreas mais luxuosas, e até mesmo uma estátua de Big Smoke havia no local, mostrando quão poderoso ele havia se tornado. CJ passa por todos os andares, eliminando todos os parceiros de Smoke, que iam desde os balas, os vagos, o Sanfiero Rifa e até membros da máfia russa. Quando chega no último andar, CJ finalmente encontra Big Smoke. Nesse encontro, CJ ainda tenta entender por que aquele homem que foi seu grande amigo havia feito aquilo tudo, mas Smoke não mostrava qualquer arrependimento e se sentia intocável devido a todo o poder que conquistou. Sem nenhuma alternativa, os dois começam um confronto, que acontece com quedas de luz e também com homens que apareciam para ajudar Smoke, só que mesmo assim, CJ consegue derrotá-lo, decretando assim o triste fim de seu ex-amigo. Hey, Smoke, what made you flip out like that, man? Was it the drugs or what? I got caught up in the money, the power. I don't give a shit. Oh, fuck, man. Why you just didn't quit, man? We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity. Oh, when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Oh. Damn, man. What a waste. Carl Johnson, my man. I need you to do me another favor. You killed Pulaski, now this fat fuck? There's no stopping you. Drop the gun.
You ain't leaving here alive, man. Where's your brother at, huh? Why you just didn't shoot me in the back? Feeling exposed, huh? Shut your dumb ass up and load the bag. Come on, let's go. I ain't got time to fuck with you. So what it's like, Tenpenny, huh? All alone? Nobody got your back? Suck, huh? Why you think I'm alone? I got a couple of rookies outside. But I gotta open their eyes slowly, you know. Little truth here, little truth there. Alright, fuck it, that's enough. Chuck it over. I got a fire truck to catch. You crazy, man. Lost. You gone. Half the city's looking for cops to kill, Carl. And I ain't about to get dragged out of a patrol car and get beat to death by some angry mob. No, not tonight. What you catching? A plane? Ding, 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 ding! Good answer, Carl! You know, you're gonna thank me one day for opening your fucking eyes. Oh, I almost forgot, Carl. Time to die. Sweet! What? Mother... It ain't over, Carl. It ain't over. Mesmo morrendo lentamente, Smoke não mostrou qualquer arrependimento. Mas CJ acaba ficando triste por tudo ter acabado desse jeito. Nesse momento, Tenpenny aparece no local e disposto a dar sua última cartada, pois ele sabe que cedo ou tarde acabaria sendo linchado pela população enfurecida. Ele obriga CJ a pegar toda a grana do cofre de Smoke e colocar em sua maleta. Tenpenny estava com um plano para fugir da cidade de uma vez por todas, e era hora de agradecer CJ colocando um fim em sua vida. Mas CJ usa sua única chance para enganar Tenpenny e escapar dos tiros. Sem conseguir acertar CJ, Tenpenny foge do palácio, mas faz questão de incendiar o local para impedir que CJ escape. Agora CJ precisaria correr contra o tempo se quisesse sobreviver. Seria necessário fugir do local fazendo o caminho reverso, apagando um pouco das chamas, usando óculos de visão noturna para enxergar no escuro, além de lidar com vários inimigos. Mesmo numa situação muito difícil, CJ consegue escapar da explosão no edifício. Tenpenny foge em seu caminhão de bombeiro, mas Sweet não admite que ele fuja e se pendura no caminhão, obrigando CJ a perseguir o veículo para salvá-lo. A perseguição não é nada fácil, pois os locais estão em completo caos, com vários criminosos atacando, mas com muita insistência, CJ consegue salvar e apanhar o irmão. Com Sweet dentro do carro, faltava a última tarefa, que era impedir que Tenpenny escapasse. Sweet passa a dirigir o carro enquanto CJ atira, pois além de perseguir Tenpenny, era necessário lidar com os balas, os vagos e também com os policiais aliados de Tenpenny que iam atrás do carro dos irmãos. A perseguição parecia não ter fim, mas enquanto passavam por um viaduto por cima da Grove Street, Tenpenny perde o controle do caminhão e cai do viaduto, sofrendo um grave acidente, que não só acabaria com sua vida, mas também com todo esse conflito. Come on, assholes! I'll take you all! You're mine! Mine! I run this town! Hey! Over here! Hey! Officer down, come on! Hey! Assholes! You never understood what I did. 50 of me, and this town would be okay. I took the trash out. I did. And I'd do it all again. Don't do it, man. He's gone. I just want to be sure it's over, man. That's all. It's cool. Don't need to put a bullet in him. He killed himself in a traffic accident. No one to blame. Let's roll. Far out, man. You know, I mean, you beat the system.
I tried for 30 years to cross over, but you managed it, man. I mean, man, you're an icon, man. Oh, thanks, man. I'm just glad it's finally over. What's up with Smoke? You know what's up with Smoke. He always saw things a little different than us. Smoke? Smoke was always on his own, always out for self. That is the surest path to hell, man. Well, without our 15 microdots and an ounce of mescaline. Let's go get something to eat. Sounds good to me. See you around, officer. Hey, now that everything is cool, we gotta stay on top of our game. Keep everything in check, but subtle. We got problems in Venturas, problems in San Fierro. Shit's never ending. For sure. I mean, the family's back on their feet, but we gotta keep shit tight. Because a lot of people has got their eyes on us. Whoa, 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 whoa! I come in peace with Mr. Dog here, who has an announcement. Our first gold record! Yeah! Family, baby! Yeah, you know what I'm talking about. Yeah, they heard about I it. decided to get breast implants. Que loco ese. Joke on. Anyway, what's next? We should hit the casinos, roll some dice with Woozie. Nah, we gotta take care of shit here first. We going on tour, fam! Has anyone got a tissue? My nose is, it won't stop running. Is anybody? Yeah, I have. Over there. I'll pass. Carl, where are you off to now? Finna hit the block. See what's happening. Depois de tanto sofrer nas mãos de Tenpenny, CJ e todos na Grove ficaram finalmente livres dele. E como sua morte foi um acidente, ninguém precisou carregar seu sangue ou ter problemas com a justiça. E já que Tenpenny era o grande motivo do caos na cidade, com sua morte, a guerra civil finalmente cessou. CJ passou por muita coisa desde que retornou à sua cidade, e viveu experiências que jamais imaginaria. CJ agora tem vários problemas para resolver, com seus negócios em todo o estado e também a Grove Street, que é seu lugar de origem e sua casa. A perda de Ryder e Smoke acaba sendo levada com tristeza. Embora CJ tenha perdido esses amigos, ele ganhou muitos outros, que o ajudaram e o valorizaram. Se CJ conseguirá sempre conciliar seus negócios com sua vida de gangster, só o tempo dirá. O que importa é que nesse período, CJ aprendeu uma grande lição: valorizar sempre sua família e seus amigos, e claro, nunca fugir dos problemas e encará-los de frente. E assim, se encerra o ciclo de Carl Johnson e sua trama, que foi contada na história de GTA San Andreas.